Boa noite. É uma alegria muito grande nós vermos o rosto de tantas pessoas nesta noite. Quando na casa da Cleidinéia a gente estava em estudos, né? Nós falamos para quantas pessoas será que nós vamos estar conversando. Graças a Deus vocês estão aqui. E aqui não tem nenhum sábio, inteligente da Bíblia. Nós somos as pessoas que estamos também em formação. Então, nós desejamos que todos esses encontros possam trazer para nós muito conhecimento da palavra, que é lá do Antigo Testamento, mas que ele está muito presente nos dias de hoje. Então, eu sou a Rose e passo a palavra para minha amiga aqui. Boa noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre Ele seja louvado. Então, meu nome é Mariângela e, como a Rose falou, nós todos estamos aqui numa caminhada, tá? Então, ninguém tem um conhecimento tão grandioso assim, mas nós procuramos estar sempre lendo, estar sempre nos formando, para que a gente possa colaborar um pouquinho com a nossa igreja. Tá? Então, eu não posso assim me deter muito explicando detalhadamente algumas coisas que eu vou estar passando para vocês, porque o nosso tempo é curto. Tá? Hoje, infelizmente, vai ser um pouquinho mais longo, porque eu vou estar passando um panorama geral do Antigo Testamento para vocês. Os livros do Antigo Testamento, do Pentateuco, tá? E por isso vai assim ser um pouquinho mais longo do que os outros 4 encontros, tá? Então, vamos dar início. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a este primeiro encontro do mês da Bíblia. Nós somos convidados, né, a prestar muita atenção naquilo que vai ser colocado aqui para a gente, tá? E nós queremos percorrer o caminho da fé pela trilha do livro do Deuteronômio. É entusiasmante poder perceber que este livro é muito rico em reflexões em torno da aliança que Deus fez com o seu povo. Vamos traçar sobre nós o sinal da cruz de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da luz, o amor de seu Filho Jesus Cristo e a esperança que nasce do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então, para iniciar bem o nosso encontro aqui, nós vamos fazer um cântico pedindo a luz do Espírito Santo sobre nós, que ele venha iluminando a nossa mente, abrindo o nosso coração, para que as palavras que a gente vai falar aqui, caiam e frutifiquem. Assim como uma coça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Assim como uma coça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Peço, Espírito Santo,
Santo. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito de Deus. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito de Deus. Bom, então, neste mês da Bíblia, nós vamos estudar o livro do Deuteronômio. E o tema é Abre tua mão para o teu irmão. Nós podemos ir acompanhando ali, se vocês acharem que fica bom, tá? Então, falando um pouquinho sobre o mês da Bíblia, esse mês de setembro se tornou referência para o estudo e a contemplação da Palavra de Deus, tornando-se em todo o Brasil, desde 1971, o mês da Bíblia. Desde o Concílio Vaticano II, convocado em dezembro de 61 pelo Papa João XXIII, a Bíblia ocupou um espaço privilegiado na família, nos círculos bíblicos, na catequese, nos grupos de reflexão, nas comunidades eclesiais. Então, já são quase 50 anos que temos essa tradição de dedicar um mês para o estudo aprofundado da Palavra de Deus. E isso é extremamente importante para que as comunidades se deixem reunir e experimentar a Palavra de Deus. A Bíblia é para nós a Palavra de Deus revelada, a forma que ele dialoga continuamente conosco na história, afirma a irmã Isabel Patuso, assessora da Comissão para Animação Bíblico-Catequética da CNBB. Então, hoje, nós colocamos em alguns grupos aqui da paróquia um vídeo em que a irmã Isabel, ela fala também um pouquinho sobre esse mês da Bíblia. E aí, é uma preparação que eles fizeram, esse grupo que estudou e preparou o livro do Deuteronômio, eles falam um pouquinho sobre o que se quer estudar esse mês. Então, para quem ainda não abriu o vídeo, é bom para que a gente se intere mais profundamente sobre o tema. E neste ano de 2020, a Igreja comemora o mês da Bíblia em sintonia com essa Comissão Episcopal Pastoral para a Animação Bíblico-Catequética da CNBB, fundamentando-se no livro de Deuteronômio, com o lema que eu já falei, abre tua mão para o teu irmão. Está lá em Deuteronômio 15, versículo 11. Destaca-se no Deuteronômio a preocupação de promover a justiça, a solidariedade com os pobres, o órfão, a viúva e o estrangeiro. São leis humanitárias encontradas também no Código da Aliança, lá em Êxodo, capítulo 20, versículo do 20 ao 23. O livro do Deuteronômio, como nós já sabemos, ele é o 5º livro da Bíblia. É o último do Pentateuco, da Torá hebraica. Então, antes de nós entrarmos no Pentateuco, nós vamos fazer com vocês um panorama geral dos livros anteriores, tá? Que são os livros do Gênesis, do Êxodo, Levítico e Números, e cuja autoria é atribuída a Moisés. A gente não vai aprofundar muito nesse tema de autoria, porque, assim, envolve muitos autores que divergem, tá? Então, a maioria atribui a Moisés, a autoria dos 5 livros lá do Pentateuco, certo? Então, para a gente ficar assim com um gostinho, de quero mais para os próximos encontros, é muito bom a gente entender o Pentateuco. Então, todas as vezes que eu estudo um pouquinho sobre esses livros, eu fico muito encantada, eu fico muito entusiasmada, porque essa história da salvação, ela é muito rica e ela mostra para a gente o amor que Deus tem por cada um de nós, desde a criação do mundo. Então, nesse panorama,
Nós começamos ali pelo Gênesis, né? Que é esse livro espetacular, inspirado. Para falar da inspiração também, bíblica, a gente levaria aí anos falando só sobre o tema da inspiração, né? Também sobre o tema da revelação divina. É muita coisa que se estuda sobre isso. Mas, assim, o que eu gostaria de destacar, se ele não fosse um livro inspirado, né, como que nós saberíamos tudo aquilo que está escrito ali no Gênesis? Né? Porque quem, né, revelou, quem iniciou, né, a revelação foi o próprio Deus. Né? Ele que foi quem despertou, levantou, né, os profetas, todos aqueles que foram inspirados, né, para primeiro receberem, né, a revelação e depois escreverem. Né? Os agiógrafos são aqueles que escreveram todos os escritos aí sagrados. Né? Então, a revelação, a gente precisa entender que o próprio nome fala, né? Revelar significa o quê? Tirar o véu. Então, velado é tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que existe uma obscuridade. Então, quando se fala em revelação, é você tornar tudo claro, é você começar a tirar esse véu. Você tira o véu, né? E aí você começa a entender aquilo que Deus quer que a gente saiba. Né? E a gente, então, começa a conhecer todo o projeto do reino que Deus quis passar para a gente. Então, nós sabemos que Gênesis, em hebraico, se diz Bereshit. E significa origem. Né? Em grego, conforme a tradução lá da Septuaginta, significa no princípio. Né? Então, são as primeiras palavras que iniciam o livro. Então, a gente precisa entender, né, que a Bíblia hebraica, ela, quando vai iniciar o livro, inicia assim com as primeiras palavras. Então, essas primeiras palavras é que dão o nome ao livro, certo? Então, o livro do Gênesis, né, significa, né, no princípio. Tá? E ali, então, as primeiras palavras que iniciam o livro. E ali existe o relato da criação, em que Deus cria um mundo perfeito, né, um mundo de amor. Relata também a queda do homem, que cede à tentação e peca, persuadido por Lúcifer. Como a queda do homem pelo pecado, da desobediência e do orgulho, e a decisão de ficar longe e não seguir a orientação de Deus, ocorre uma série de consequências desastrosas para o homem e a sua descendência, que somos nós. Então, o suor do trabalho, as dores de parto, as doenças, a morte, tá? Ela se origina lá naquele pecado original, né? Em que Adão e Eva, né, se afastam de Deus. Aí segue-se toda uma história, né, dos descendentes de Adão e Eva, com Caim, Abel, e aquela geração má que se segue até chegar em Noé e o dilúvio. Né? Então, teve uma descendência ali também que se entregou à devassidão, certo? Então, Deus, ele ficou tão desapontado que ele quis acabar com a humanidade, acabar com o ser humano. Porém, o único que ali ainda, né, se relacionava com Deus, se importava, né, com aquilo que Deus queria, era Noé e a sua família. Então, este foi, né, o único que foi salvo das águas do dilúvio. Né? Então, Deus faz ali uma nova aliança com o homem e pede a fidelidade deste. Como sempre, a aliança é rompida por parte do homem, né, que por soberba e idolatria se afasta de Deus. Surgem aqueles que querem alcançar o céu, iniciam a construção da Torre de Babel, achando que poderiam tocar Deus. Aí ocorre aquela confusão dos idiomas, né, das línguas, e a dispersão.
Então, Deus promete a redenção para o homem, a princípio suscitando uma pessoa, né, que é Abraão, a partir do qual irá formar um povo da sua eleição, do qual nascerá o Messias, o ungido, o Salvador Jesus. A partir daí, nós vamos ter uma sequência, né, do que acontece com Abraão, o pai da fé, e toda a história da salvação. Deus promete a Abraão 3 coisas: a bênção, a terra e a descendência. O objetivo do Antigo Testamento foi então mostrar o caminho trilhado com todos os patriarcas, juízes, reis e profetas que vieram para nos anunciar a vinda de um Redentor. A história de Abraão e dos seus descendentes, Isaque, Jacó e seus 12 filhos, dentre os quais se destaca José, o escolhido de Deus, que se torna o governador lá no Egito. Então, no tempo de Jacó, houve uma grande seca e fome que se espalhou por todos os recantos, inclusive na terra de Canaã. Os hebreus migram para o Egito, que era o único país que possuía alimentos, que por inspiração através dos sonhos dados por Deus a José. Então, José comunicou ao faraó, que teve um sonho, que iria haver uma grande seca ali na região do Egito e em toda aquela região, e somente os egípcios eles se prepararam para que a fome não os apanhasse de surpresa. Então, o Egito se tornou um celeiro ali daquela população, daquele povo que vivia ali. E os israelitas, então, passam a habitar o Egito. E ali se multiplicam e se tornam um povo numeroso. O tempo passa e morrem os faraós que conheciam José e seus descendentes. O faraó que assume o trono se torna rude ao povo hebreu, submetendo-os a duros trabalhos, escravizando-os e ordenando a morte dos nascidos de sexo masculino. E aí o livro termina com a morte de José no Egito. Então, o livro do Gênesis termina, então, com a morte de José. Inicia-se, então, o livro do Êxodo, que em hebraico, Shemot, e que significa, e estes são os nomes. Os nomes dos filhos de Israel. E no grego, o Êxodo significa saída. E é narrada a missão de Moisés de livrar o seu povo da escravidão no Egito. Então, toda essa saga empenhada por Moisés e seu irmão Arão, e ali a gente vai ter as 10 pragas, a Páscoa judaica, a travessia do Mar Vermelho, e o povo que sai do Egito, no livro do Êxodo. E ali, no Sinai, são entregues o decálogo, que são as tábuas da lei. E a aliança, uma nova aliança que é feita ali, entre Deus e Moisés, que entrega os mandamentos ali para Moisés e para o povo. Também, nesse livro tem as prescrições sobre a construção da tenda, da habitação e da arca. A instituição dos sacerdotes, dos quais Arão e seus filhos, que são os descendentes ali da tribo de Levi. Então, tanto Moisés quanto Arão, eles são descendentes dos levitas, Cleide? Então, no livro do Levítico, nós vamos, que em hebraico é Vaikra, significa e chamou. Assim inicia o livro do Levítico. Nesse livro é interrompida essa narração dos acontecimentos da marcha do povo ali no deserto. Mas o povo ainda se encontra ali no Sinai. Trata-se de instruções divinas aos descendentes da tribo de Levi, que é ao qual pertence o clã de Arão.
E eles são encarregados dos serviços religiosos, né? Quanto às práticas legais, morais e cerimoniais, como os sacrifícios e as ofertas a serem oferecidos e os rituais no tabernáculo. Então, quando nós falamos do Levítico, falamos ainda de um povo que não sabe ser povo de Deus, tá? Eles não sabiam as leis de Deus. E o livro do Levítico foi essencial para que o povo se tornasse uma nação de Deus, tá? E também como que eles deveriam se comportar. Deus os chama à obediência e à santidade. E o livro termina com as ordens dadas por Deus a Moisés para os filhos de Israel. No livro seguinte, o de Números, né, em hebraico, Bamidbar, né, que significa no deserto, é retomada a caminhada. E é também uma referência a 2 recenseamentos feitos junto ao povo no deserto. Então, Deus pede para que se faça uma contagem dos filhos de Israel, tá? Homens a partir maiores de 20 anos, tá? Por quê? Para que eles estivessem preparados para a batalha, tá? Mulheres e crianças não foram contados, né? Tá? E que são, né, realizados neste livro. Então, nós veremos que o número de homens aptos ultrapassa 600 mil. Então, vocês vejam que grande quantidade, né, de pessoas que caminhavam ali no deserto, né? Então, ao chegar, né, próximo de conquistar Canaã, Moisés envia 12 espiões para que eles verifiquem como vivem e quem são os habitantes que moram lá naquela terra que foi prometida, tá? Então, um de cada tribo lá, né, de Israel é suscitado lá para fazer essa verificação. Então, os espias viram que a terra era realmente maravilhosa, mas ficaram com medo do povo que ali morava. Os habitantes eram pessoas de grande estatura e eram fortes. Aí eles voltaram, contaram a Moisés que seria impossível conquistar aquela terra. Vocês vejam a quantidade, né, de pessoas que tinha ali no povo, né, judeu ali, povo hebreu. E mesmo assim, eles tiveram medo, não confiaram em Deus, né? Então, o povo, né, acreditou naquela história e murmurou contra Deus. Por isso, Deus castigou o povo e disse que aquela geração não entraria na terra da promessa. Os únicos que não murmuraram contra Deus foram Josué e Calebe. O próprio Moisés também não ouviu o que Deus pediu. Então, Deus, quando o povo estava com sede no deserto, né, Deus falou assim para Moisés tocar, né, simplesmente para falar para a rocha, para a pedra, jorrar água, né? Porém, né, Moisés, ele ficou irritado porque o povo ali estava murmurando, estava, né, contra aquilo que Moisés estava falando. Então, Moisés, ele também se irou no coração, certo? E por causa disso, ele bateu com raiva naquela pedra, para que a água jorrasse, tá? Então, por esse motivo, né, Moisés também não entrou na terra prometida, tá? Então, Deus disse a Moisés que ele também não entraria naquela terra. Agora aqui eu até pus um asterisco aqui, né? Então, Moisés, que era um profeta escolhido, Moisés viu o esplendor de Deus, né? Deus passou, né, lá no Monte Sinai, Moisés viu Deus, né, passando, né? Moisés falava com Deus, né? Tanto é que o rosto dele, quando descia da montanha, né, estava todo reluzente, né? Então, vocês vejam bem, né, que mesmo Moisés, um profeta, um grande profeta, né, de Deus, né, ele também sofreu por ter, né, se irado contra, né,
aquilo que Deus tinha falado, certo? Então, Moisés, né, subiu no monte e avistou a terra prometida de longe, mas ele não adentrou na terra de Canaã, tá? Então, a partir deste momento, o povo andou por mais 38 anos pelo deserto, tá? Então, eles tinham andado por 2 anos, tinham chegado até aquele ponto, né? Murmuraram, tá? Acharam que não tinham condições de entrar. Então, o que Deus fez? Deus permitiu que eles ficassem por mais 38 anos ali, vagando pelo deserto, né? Até que aquela geração passasse, né? Morresse. Então, nós vemos que a nova geração dos filhos que estão indo em direção à terra prometida, no momento, está parada às margens do Rio Jordão, bastando apenas atravessá-lo para iniciar a conquista de Canaã. E é aí que se inicia o livro do Deuteronômio, que é o que nós vamos, né, falar um pouquinho. Tá? Eu vou dar uma noçãozinha assim, bem rápida, geral, para vocês, para a gente iniciar depois, né, o encontro do livrinho que foi proposto para a gente. Tá? Então, o nome em hebraico de Deuteronômio é Devarim, que significa são estas as palavras. Tá? Em grego, Deuteronômio, que significa cópia da lei, segunda lei. Tá? No livro, então, raras são as novidades que acontecem no Deuteronômio. É uma vez que nele nós temos um código de leis civis e religiosas, com 3 discursos que Moisés faz ao povo. O fato novo que acontece aí no Deuteronômio é a morte de Moisés, né? E a indicação do seu sucessor, Josué, que é comunicada pelo próprio Deus. O livro de Deuteronômio, como veremos, ele é muito parecido com os livros do Êxodo e do Levítico, né? Onde estão as leis e os mandamentos do Senhor. Deuteronômio foi o nome dado ao livro pelos tradutores, porque seu conteúdo é essencialmente legislativo. E seria mais uma readaptação ou uma reinterpretação da lei ao povo assentado. Trata-se, então, de uma recapitulação feita por Moisés, porque o povo que esteve lá no Sinai era outro, né? O que aconteceu com eles? Eles tinham morrido, tá? Então, aquela geração que saiu do Egito, tá? Todos eles morreram, menos quem? Moisés, Josué e Caleb, né? O restante do povo eram os descendentes, tá? Então, aquele povo que está ali, às margens do Rio Jordão, tá? Para atravessá-lo e entrar na terra de Canaã, são os descendentes, né? São os filhos daqueles que saíram do Egito. Então, o Deuteronômio é um livro que liga passado, presente e futuro. E é fundamental para que possamos entender tudo o que irá acontecer até a plenitude dos tempos com Jesus. Tá? Então, assim, só para a gente saber, tudo que está ali no Deuteronômio é uma recapitulação daquilo que os livros anteriores, né, escreveram. No Êxodo, Levítico e Números. Por quê? Porque aquele povo que estava ali, né, aqueles filhos ali, né, os novos, os descendentes do povo que saiu do Egito, não conheciam a lei e os mandamentos do Senhor. Então, é isso que Moisés faz, tá? Então, ele recapitula, por isso que chama segunda lei. Não é adequado falar segunda lei, né? Deuteronômio. Né? Seria uma cópia da lei, tá? Ou uma recapitulação da lei anterior, tá? Então, a palavra-chave para o livro do Deuteronômio, isso aqui é muito importante,
é a palavra fidelidade. Deus, a gente pode falar assim que ele é ciumento do seu povo. Ele quer, né, que nós o adoremos. Ele não aceita que nós tenhamos outros deuses, né? Aqueles deuses com um desenho minúsculo, né, que nós chamamos poder, dinheiro, riqueza, fama, né? Então, qualquer coisa que a gente coloca, qualquer outra pessoa que a gente coloque no lugar de Deus, né, isso vai desagradá-lo, certo? Então, Deus, ele se mantém sempre fiel. Deus sempre foi fiel. Quem são os infiéis? Somos nós, né? O povo, né, de Deus. E aí, né, essa palavra-chave para o Deuteronômio é a palavra fidelidade. Mas nós podemos acrescentar mais 3 palavrinhas. A primeira, lembrar. A segunda, conhecer. E a terceira, escolher. A ideia central do livro é de que Israel viverá feliz e próspero se for fiel à aliança com Deus. Se for infiel, terá desgraças, infidelidade e perderá a terra. A base de tudo, né, está no amor do homem para com Deus. Nos capítulos principais do Deuteronômio, que depois nos próximos encontros, né, outra dupla que vai apresentar, né, que são dos capítulos 12 ao 26, vai tratar do código deuteronômico, tá? E o livro, né, nesse trecho aí, vai fazer uma longa catequese para orientar a comunidade a viver o amor de Deus em todas as circunstâncias da vida pessoal, social, política e religiosa. E no primeiro capítulo, né, do livro do Deuteronômio, que a gente vai abordar também nesse encontro que a gente vai iniciar, né, o tema é a observância da lei como condição de felicidade. Então, nós falamos que no Deuteronômio todo ali, existem 3 discursos de Moisés, né? Então, nesse primeiro capítulo, começa então o primeiro discurso de Moisés. E ele faz uma recordação, tá? Então, a primeira palavrinha que eu falei para vocês ali, o lembrar, né? É uma recordação dos acontecimentos passados da vida do povo, em vista do futuro. Então, Deus, ele quer realizar um novo projeto, né, de uma nova sociedade, caminhando junto e carregando-os nos braços. Então, é muito forte a insistência de que a lei só tem valor quando for observada com amor. A segunda palavrinha, então, que a gente tem, a de conhecer. Então, nós temos que conhecer os mandamentos do Senhor, os preceitos do Senhor, tudo aquilo que Ele quer para o nosso bem, né? Então, um verdadeiro amor nas relações com Deus, com o próximo e com a natureza. Tá? Então, no final do livro são colocadas 2 opções, 2 caminhos. E aí vem a terceira palavrinha que eu falei, que é escolher, né? Então, 2 opções que nós temos para seguir, né? Que o povo lá tinha para seguir e se aplica para nós também, porque a palavra de Deus, né, ela é válida, né, para todo o sempre, né? Porque é palavra de Deus. Então, ali nós temos 2 caminhos para ser seguidos. Um caminho de bênçãos, tá? Que traz vida e felicidade. E um outro caminho de maldições, tá? Que gera morte e infelicidade. E vai depender da observância do quê? Dos mandamentos do Senhor. Vai depender da nossa fidelidade, né? Então, a vocação do povo é a da fraternidade. Deste modo, o livro é um modelo de ação pastoral para todos nós, né? E também de ação social. Pois onde há fraternidade, há justiça e há partilha também. E aí nós vamos, né, retornar
ao lema, né? Abre tua mão para o teu irmão. Tá? Então, agora a gente passa, né, para uma segunda etapa aí, né, da aplicação do encontro ali, que a Rose vai falar com vocês. Vocês ficaram com alguma dúvida? Após todo o resumo dos primeiros livros da Bíblia, nós vamos passar, então, a fazer o encontro do livrinho que é proposto. Então, a Bíblia é um dos grandes tesouros que recebemos da igreja. Maria Ângela já falou muito bem isso. Ela é ânimo para a vida e a pastoral, pois faz nosso coração arder e nos dá o vigor para a missão. Setembro, né, já foi dito, é um mês dedicado para o estudo da Bíblia, e a Igreja do Brasil, então, oferece para nós esse tema que vamos ler junto. Abre tua mão para teu irmão. Vamos falar mais alto? Abre tua mão para teu irmão, porque eu vi gente cochilando. No trecho proposto para a leitura orante de hoje, o autor nos lembra da necessidade de recordar o passado e servir o Senhor com alegria. No percurso rumo à terra prometida, Moisés, então, que é o líder do povo, acentua as condições para que Israel viva como povo livre e fiel a Deus na posse da terra prometida. Deve recordar também das maravilhas de Deus. Tornou Israel um povo numeroso. Lembra no recenseamento quantos tinham? 600 mil. Imagina 600 mil pessoas no deserto. Como é que vai dar conta de 600 mil pessoas? Nós na família, né, que não somos tão numerosos, de repente a gente não dá conta. E aí, deu-lhe líderes sábios e profetas para lhe ajudar a se manter fiel a Deus. Partindo de nossa realidade, vamos recordar e partilhar. Então, vocês já imaginaram, se não tivesse líderes, como é que ia conversar com 600 mil que não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha televisão, não tinha nada? Concretamente, o que significa ser povo de Deus? Ser pertença de Cristo e de sua igreja? Pensa um pouquinho aí com vocês. Se a gente tivesse, né, lá nos encontros, a gente ia estar conversando sobre isso, mas nós vamos só estar pensando. O que significa, então, ser povo de Deus? Ser pertença de Cristo e de sua igreja? Recordar fatos ou situações que expressam a crise de identidade cristã e a falta de compromisso com Deus, que nos ama infinitamente. Vamos recordar algum fato. Que fato será a situação que a gente perde essa identidade cristã? Então, eu convido vocês a pegarem a Bíblia. Vamos manusear a Bíblia agora, que esse é o nosso instrumento de trabalho desta noite. Então, vamos localizar na Bíblia o texto do Deuteronômio, capítulo 1. Vamos lá. Versículos 6 a 18. Em uma atitude de discípulo, vamos ouvir e meditar a palavra, todos em pé, nós vamos cantar, porque o Senhor vai falar conosco neste momento.
palavra de Deus semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo novo. A Bíblia é a palavra de Deus semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo novo. Pode dar enter, Maria Ângela. Então, olha só o que está escrito, então. Partida do Sinai. Do outro lado do Jordão, na terra de Moabe, Moisés começou a expor a lei dizendo: O Senhor nosso Deus falou-nos nestes termos em Horebe. Tendes vós demorado muito tempo neste monte. Voltai e parti. Tomai o caminho do monte dos amorreus e das regiões vizinhas. Ide às planícies, às montanhas, aos vales, ao Negebe, às costas do mar, à terra dos cananeus, ao Líbano e até o grande rio Eufrates. Eis que eu vos entrego esta terra. Ide e possuí a terra que jurei dar a vossos pais, Abrão, Isaque e Jacó, a eles e a sua posteridade. Eu disse-vos, nesta mesma época, eu sozinho não posso tomar conta de vós. O Senhor vosso Deus vos multiplicou de tal modo que sois hoje tão numerosos como as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus de vossos pais, vos multiplique 1000 vezes mais e vos abençoe como prometeu. Como poderia eu sozinho encarregar-me de vós e levar o fardo de vossas contendas? Escolhi de cada um de vossas tribos homens sábios, prudentes e experimentados, que eu ponha à vossa frente. Vós, então, me respondestes: é uma boa coisa o que nos propõe. Tomei, pois, dentre vós homens sábios e experimentados, que pus à vossa frente como chefes de milhares, de centenas, de cinquentenas e de dezenas, como escribas em vossas tribos. Neste mesmo tempo, dei estas ordens aos vossos juízes: dai audiência aos vossos irmãos e julgai com equidade as questões de cada um deles, como seu irmão ou como estrangeiro que mora com ele. Não fareis distinção de pessoas em vossos julgamentos. Ouvireis o pequeno como o grande, sem temor de ninguém, porque o juízo é de Deus. Se uma questão vos parecer muito complicada, trá-la-eis diante de mim para que eu a ouça. É assim que naquele tempo vos ordenei tudo o que devíeis fazer. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, nós ouvimos, né, o que o Senhor falou. Pode sentar. Falou para o povo, né? Falou para Moisés. Então, nós temos umas questões. Não fecha a Bíblia, não, que está aí dentro da Bíblia. O que fala esse texto? Começa lá, começa a olhar lá em cima. Vai pensando aí. Ele fala então de Deus, que após libertar os israelitas do Egito,
quer conduzi-los à terra prometida. Não basta chegar aí e tomar posse da terra. O projeto de Deus é construir uma sociedade nova, onde reina a justiça, que é a fonte de liberdade e dignidade das pessoas. Para isso, deve-se criar uma estrutura que funcione de maneira imparcial, para que as relações sejam justas e fraternas. Na verdade, aqui dá uma aula para os políticos, não é? Que jeito que é para ser feito? É de qualquer jeito? Não. Tem as regras a serem seguidas. De onde Deus falou e o que ele disse? Aonde que ele estava? Olha aí que está escrito. Do monte Horebe, Deus falou aos israelitas: deixem de ser acomodados, dirigirem a terra dos amorreus, as regiões vizinhas do rio Jordão, toda a terra de Canaã até o rio Eufrates, e tomar posse desta grande extensão de terra que eu prometi aos patriarcas e aos antepassados de vocês, até os seus descendentes. Então, quem não acreditou nisso, né, que começou todo mundo a duvidar, o que Deus falou? Vamos caminhar em círculo, 38 anos, até todos serem exterminados, vamos dizer assim, né? Todo mundo vai morrer, e aí vai sobrar quem? Vai sobrar os mais novos, que de repente não tem os resquícios lá do Egito, aquelas coisas aradas que eles viviam, né? Porque eles estavam duvidando de Deus. E aí essa gente nova tinha conhecimento de tudo? Não tinham vivido. Então, todo esse processo, o que aconteceu aí? Tinha que ser formados. Então, ia morrendo e ia sendo formados os jovens. Vocês estão concordando com isso? Está escrito aí, né? Quando o povo entrar na terra, qual a orientação dada por Moisés para poder conduzi-los com tranquilidade? Está escrito aí. Então, como a população aumentou muito durante os 40 anos que eles peregrinaram, né? Moisés é aconselhado a instituir quem? Chefes e juízes. É para ele escolher qualquer um? Não. Quando a gente precisa de alguém para ajudar, quem que a gente pega? É as pessoas que estão dispostas a ajudar, né? Pode ser sábio, mas ele vai ser formado, né? E é o que estava acontecendo ali. E ele instituir chefes e juízes, porque como é que vai conversar com 600 mil pessoas? Que pudesse conduzir o povo à terra prometida e ajudá-los a manter no quê? Na fidelidade. Que esse é o tema forte, então, né, do nosso estudo aí, a fidelidade do povo a Deus. E quais as características dos chefes e dos juízes? Isso, sábios, competentes, inteligentes. E quem não tinha muita inteligência? Ia ser excluído? Claro que não, porque perante Deus todos nós somos o quê? Iguais. E um vai ajudando o outro, então, nessa caminhada. Que não era para ter medo de ninguém, pois a sentença que vocês derem virá de Deus. Então, tinha que ser homens do quê? De muita oração. Porque se você não tiver oração, você acaba se perdendo. Bom, então vamos bem rápido, né? Que a hora está passando. O livro, então, do Deuteronômio se apresenta composto por vários discursos de Moisés, como um testamento espiritual, pronunciado antes de sua morte na terra de Moabe. Quando o povo estava prestes a entrar na terra prometida, trata-se de um aprendizado, uma pedagogia de liberdade e da justiça, a fim de construir uma sociedade
em aliança fiel com Deus, que liberta e dá vida a todos. Nessa perspectiva, o Deuteronômio situa Moisés, que reúne o povo e faz seu discurso de despedida. Olha, Moisés, ele enxerga a terra e não pode entrar. Por quê? Porque ele ficou irado também, ele ficou com raiva. Andou e não chegou. E olha que bacana isso, ó. Ele relembra o passado e indica as possibilidades e perigos do futuro. Então, do capítulo 1 ao 4 fala sobre isso. Dá instruções para a vida na terra prometida. Então, o que Moisés faz? Ele vai orientando todo o povo. Então, se a gente ler o capítulo 5 ao 28, vai falar sobre isso. Estipula numa nova aliança em Moabe e passa o cargo a Josué. Do 29 ao 31 fala sobre isso. Pronuncia depois o seu cântico e sua bênção. É muito lindo esse 32 e 33. Aí ele sobe ao monte Nebo, vê a terra prometida e morre. Tem muita história sobre Moisés, né? Se ele subiu, se ele morreu de verdade, ninguém encontrou. Então, os capítulos de 1 a 3 do livro do Deuteronômio retomam a história, descrevendo a ação salvadora do Senhor, desde o Herobe até a proximidade da terra prometida. Apresenta-se uma catequese da história e nela, especialmente com o êxodo, a peregrinação no deserto. Vai se realizando a promessa feita lá aos patriarcas com a posse da terra prometida, da descendência e da bênção. Lá em Gênesis fala sobre isso. Tudo é condicionado à observância da lei, à gratuidade do Senhor e a obediência dos mandamentos são temas que perpassam todo o livro. Então, no decorrer aí das segundas-feiras, nós vamos ver tudo isso. O texto para nosso encontro orante com a palavra coloca-se neste contexto maior, em que o povo é exortado a fazer memória e retomar a caminhada, reconhecendo as maravilhas que o Senhor fez para com ele. Então, no início do capítulo, o autor já situa no tempo e no contexto. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, no além Jordão, no deserto, na Arabá, defronte do Mar Vermelho. Então, ao povo é recomendado entrar na terra que o próprio Senhor havia prometido a seus pais. Quem era, né? Abraão, Isaque e Jacó. Também ao povo é relembrado que a ação não é deles, a ação é de Deus. Ele toma a iniciativa. Vede, eu ponho diante de vós essa terra. Está lá em Deuteronômio. Moisés é aconselhado a instituir chefes e juízes que pudessem conduzir o povo. Então, vamos retomar a beleza e a profundidade do texto, perguntando-nos: em que o texto ilumina nossa vida? Olhando para o título do encontro de hoje, como que é mesmo? Recordar o passado e servir o Senhor com alegria. E pensando na situação do nosso país e região, isso é importante. Qual o convite que o autor nos faz quando diz: vede, eu ponho diante de vós essa terra. Entrai e tomai posse da terra que o Senhor jurou dar aos seus pais. O que será que ele está falando para nós hoje?
que o texto nos ajuda, né? Obedecendo o plano de amor que Deus estabeleceu para a nossa vida, fazendo a sua vontade e não a nossa, sendo uma pessoa honesta, justa, fiel e amorosa, respondendo sempre o chamado que Ele nos propõe, servindo com amor e com alegria. É o que todos nós estamos fazendo hoje aqui, né? Então, nós vamos agora, né, nos momentos finais. Vamos ficar em pé. Esse capítulo tocou o coração de vocês, gente? Dá para ler tudo junto? O vermelho ficou ruim. Que o Senhor Deus de nossos pais vos aumente 1000 vezes mais e vos abençoe como vos prometeu. Então, de coração agradecido, façamos nossa prece espontânea. Alguém quer fazer alguma prece? Hoje nós ouvimos na homilia o Padre Davi nos orientando aqui a ficar atentos que quando passar essa pandemia, nós vamos ter um trabalho árduo, muito árduo de evangelização. Eu acho que esse texto hoje vem mostrar para nós qual é a direção a ser tomada e que a gente tem que, por amor, né? Amor a Deus, amor à igreja, amor ao próximo, abraçar essa missão, porque o caminho é árduo, como foi árduo para eles. Eu entendi, para mim, isso me falou isso hoje o texto. Senhor, ensina-nos a ser fiéis à vossa palavra. Nós vamos ver também no livro do Pentateuco, lá do Deuteronômio, que a preocupação agora são com os pobres, com as viúvas, com os órfãos e os estrangeiros. São as pessoas menos favorecidas, tanto lá naquela época, né, quanto hoje, né? Todos nós, né, sabemos a realidade de muitas pessoas que, inclusive por causa da pandemia, né, estão sofrendo aí as consequências econômicas, né? Falta de trabalho, falta de dinheiro para cumprir com as obrigações. Então, nós sabemos que nos mercados, assim como falou a irmã hoje, Isabel, né? Nos mercados não faltam alimentos, não faltam mercadorias, né? O que falta é a distribuição, né, correta, né, dos alimentos. Então, é isso que nós devemos, né, pensar, refletir, e como que nós podemos ajudar nessa situação, né? Senhor, ensina-nos a ser fiéis à vossa palavra. Vamos pedir a Deus, né, que nos dê bastante sabedoria para a gente poder passar por tudo isso e poder ajudar muitas pessoas, né, todos os que precisarem.
às vezes, do alimento, vai ter bastante gente que vai precisar, mas de uma palavra de Deus, a gente levar a essas pessoas essa fortaleza, né? Assim como a gente está conseguindo passar por isso, que a gente ajude que as outras pessoas também passem por isso e voltem para a igreja. Ensina-nos a ser fiéis à vossa palavra. Vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus, ele venha nos fortalecer a cada dia mais, para que possamos ser perseverantes na caminhada, de evangelizar, de levar a palavra de Deus, em especial de viver a palavra de Deus através das nossas dificuldades, dos nossos sacrifícios. Nós pedimos, Senhor Jesus. Senhor, ensina-nos a ser fiéis à vossa palavra. Vamos colocar, então, tudo que está no nosso coração, na presença do Senhor, agradecendo por mais esse dia, agradecendo por esta noite aqui, e que nós possamos seguir como Moisés, né? Ser firme. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E vamos também pedir para Maria, nossa mãe, que ela sempre nos conduza, ela sempre esteve presente nos momentos difíceis lá da caminhada dos primeiros cristãos, que nós possamos ter a perseverança de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Então, no texto, nós percebemos que a fidelidade de Deus para com o seu povo é para sempre. Nem sempre é fácil viver e testemunhar a palavra que renova todas as coisas. Contemplando a ação de Deus no texto que meditamos, em nossa família, em nossa comunidade, na sociedade, podemos nos perguntar: em que o texto nos ajuda a viver melhor a missão que Deus nos confiou? E como todo estudo, nós temos que ter o nosso compromisso. Então, para o compromisso para a semana que vem, embora seja 7 de setembro, feriado, vai ter normal a continuidade aqui do nosso estudo. Então, nós vamos ler na nossa casa o Deuteronômio de 1 a 19. Nós vamos também, como compromisso, convidar outras pessoas, vizinhos e amigos, para participar do outro encontro. Então, se nós olharmos, cabe muita gente ainda, né? E se nós olharmos nas missas, nos finais de semana, a gente tinha preocupação de que não ia caber, e está sobrando lugar ainda. Então, essa também é uma das nossas ações. Convidar outras pessoas, né, outras pessoas que já faziam parte, então, da nossa paróquia. Encerrando, né, com oração e bênção, depois o canto.
Vamos ler junto? Deus nosso Pai, rico em misericórdia, pela força da vossa palavra, enviastes ao mundo o vosso Filho, palavra de vida eterna. Fazei com que a mensagem da palavra de hoje se transforme em fonte de alegria e missão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Deus sempre fiel, abençoe-nos agora e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os nossos agradecimentos a todos que estão presentes. Canto final. Servi ao Senhor com toda alegria, vinde exultaremos. Sabei que o Senhor é Deus e Salvador e só a Ele pertencemos. Glória, glória eterna, glória a ti, Senhor. Glória, glória eterna, glória a ti, Senhor. O Espírito de Deus repousa sobre mim e assim caminhando eu vou. Alegria, paz e amor, frutos que vêm de ti, Senhor.